Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Thiago Almeida, eu sou empresário do ramo de armas e munições, instrutor de tiro, praticante de Krav Maga e também sou uma pessoa interessada em assuntos aí relacionados à segurança pública, mentalidade criminosa, e esses são temas que me interessam bastante e eu estou sempre lendo e pesquisando a respeito. Então esse vídeo vai ser um vídeo diferente aqui no canal. Eu quero falar sobre estupro e como se prevenir desse tipo de crime. E como meu público é majoritariamente masculino, de acordo com o Google, aí, só menos de 5% da minha audiência é feminina, eu vou precisar que vocês me ajudem a divulgar esse vídeo aí para suas amigas, suas irmãs, suas mães, primas e todo mundo que você achar que pode se interessar por esse assunto. Tá? É um tema espinhoso, eu sei disso. Toda vez que a gente fala em estupro, com o intuito de dar dicas de prevenção, logo vem uma feminista aí dizer que o estuprador é que precisa ser ensinado a não estuprar, que isso é culpabilização da vítima, etc. Tá? Então, bom, eu faço resistência aí a movimentos de esquerda já há alguns anos e eu estudei muito bem assim, o meu inimigo. Então, se você é uma feminista radical, aí, tipo essas feminazes, eu já vou logo adiantando. Eu sei muito bem quem você é, tá? Eu sei muito bem o que você pretende. Então eu não tenho nenhum interesse aqui em dar holofote para você, Se você quiser vir debater de forma respeitosa aqui nos comentários, até a gente pode debater, mas se você vier atacando, eu simplesmente vou te bloquear, tá? Eu não tô nem aí. Então esse vídeo vai ser dedicado às mulheres que reconhecem a realidade como ela é e reconhecem que a maldade existe no mundo e que a gente precisa se prevenir dessa maldade enquanto a gente tenta aí criar um mundo ideal. Tá? E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês dados estatísticos, doutrinas básicas, que são ensinadas aí a agentes de segurança e militares do mundo inteiro, e dicas de especialistas em segurança mesmo. Então, o que eu juntei aqui para falar nesse vídeo é basicamente o beabá, é o beabá mesmo, assim, dos combatentes mais poderosos do mundo. Então, isso sim é empoderamento, beleza? E para os meus inscritos, que eu sei que são homens e tal, quase tudo que eu vou falar aqui também serve para você se prevenir contra crimes como assalto, sequestro relâmpago, entre outros aí. Então, vocês também vão tirar proveito aqui. Tenho certeza que muita gente aqui, que se é que não conhece esse tema ainda, vai tirar algum proveito. Então, dito tudo isso que precisa ser dito, faça um lanchinho aí, prepara um lanchinho, se acomoda que esse vídeo vai ser longo. Bom, então eu vou começar aqui passando para vocês algumas estatísticas que eu consegui juntar aqui. E eu vou usar basicamente estatísticas americanas, tá? Nos Estados Unidos, porque apesar dos estupros lá serem menores do que os estupros aqui no Brasil, o perfil é o mesmo, Eu percebi que as estatísticas que são divulgadas aqui, a proporcionalidade do perfil e dessas coisas é muito parecido, então talvez isso seja uma coisa até constante no Ocidente inteiro. Tá? Então alguns países vão ter menos do que os outros, mas na proporção, o perfil, as estatísticas são parecidas. Então, e também porque no Brasil as estatísticas do Brasil não são muito confiáveis, então eu vou usar aqui estatísticas americanas, que a gente sabe que é bem mais confiável. Só que aqui algumas estatísticas vale fazer algumas ressalvas, porque nos Estados Unidos a gente também existem interpretações lá bastante genéricas em relação ao que é estupro, assim como aqui no Brasil. Então muitas das estatísticas aqui não são exatamente daqueles estupros do senso comum. Aquele que é violento, aquele que tudo mais, não deixa de ser estupro e tudo mais, ou que eles também enquadram aqui como assédio sexual ou qualquer tipo de abuso sexual, não deixa de ser um estupro realmente, mas acaba contaminando a estatística porque a gente às vezes não sabe quem que é o inimigo, Se a gente está falando aqui de realmente estupradores em série ou pessoas comuns, tal, a gente acaba contaminando quando a gente mistura tudo na mesma estatística. Então, é só essa ressalva aí que eu queria fazer. Bom, a taxa de estupro lá entre as mulheres é em torno de 17,6%. Aparentemente é um número muito alto, Uma em cada 5 mulheres quase. Só que isso aqui envolve todo tipo de assédio sexual, Então, o cara vai lá, passa a mão na bunda da mulher na rua. Quase toda mulher já passou por isso, infelizmente. Então lá eles também enquadram isso aí, jogam na mesma estatística do estupro, tá? Então, 90% de quem sofre abuso sexual ou estupro lá são mulheres, mesmo muito parecido com aqui. O grupo de risco está em torno de 12 a 34 anos e garotas de 16 a 19 anos têm 4 vezes mais chance de sofrer abuso sexual. Então, esse é o perfil de mais risco aí. Sobre o estupro em si, 92% dos estupradores nunca são presos, Isso é estatística americana, imagina como é que é aqui no Brasil. Então, isso também é uma evidência de que muitas das próximas estatísticas que eu vou falar também estão contaminadas, porque se você não prender o cara, não sabe quem é,
como é que você vai saber sobre o perfil dele? Então, muita coisa aqui que eu vou falar das próximas estatísticas provavelmente são dos estupradores que foram pegos. Então, é natural que alguns índices fiquem mais elevados do que o senso comum. Então, 82% são cometidos por alguém não estranho à vítima. Tá? E esse número é muito alto, 82%, quase todos. Claro que sim, é 82% dos que foram pegos, né, do que a gente consegue saber sobre eles. Então é natural a gente pegar aquele estuprador que é próximo da vítima, que a vítima já conhecia, consegue fazer uma descrição maior dele. Então isso contamina as estatísticas, mais uma vez. Mas ainda são números válidos, né? 47% são amigos ou conhecidos da vítima, né? Então 25% são realmente mais íntimos, são aquelas pessoas íntimas da vítima, 5% são parentes, né? E desses todos, 30% estavam sob efeito de álcool, né? Então o álcool é um efeito agravante aí na questão desses tipos de crimes sexuais. E 4% estavam sob efeito de outras drogas. Eu acredito que esse número seja maior, principalmente porque 92% não são presos, então também não dá para saber se eles estavam sob efeito de drogas ou não. 11% dos estupros envolveram algum tipo de arma, né, como forma de ameaça, né, sendo apenas 3% arma de fogo, 6% com facas, ou seja, usa-se o dobro de facas do que de arma para estuprar, e 2% com algum outro tipo de arma. Então aqui dá uma estatística realmente interessante, né? Se 3% usaram arma, e essa estatística é confiável porque a vítima é que está dizendo, né? Se usou arma, se usou faca, se usou... Então você não precisa necessariamente pegar o estuprador para saber que tipo de arma que ele estava usando, né? Basta o depoimento da vítima. Então há evidências aqui que o estuprador ele realmente se faz valer somente da força física para cometer esse tipo de crime, né? E como normalmente o homem é muito mais forte que a mulher, ele não precisa realmente de arma para cometer esse tipo de crime. Então essa é uma coisa muito interessante das estatísticas aqui. Outra estatística lá que eles têm nos Estados Unidos é que há mais chance dos estupradores serem criminosos em série do que estupradores em série. Tá? Isso também foge um pouco do senso comum, porque a gente tem aquela imagem, né, do maníaco do parque. Então esse tipo de estuprador doente, como o Ted Bundy e tal, que é famoso, eles são raros, né? O problema é que ladrões comuns podem se tornar estupradores. Então, às vezes, durante um assalto, um sequestro relâmpago, né, o cara pode decidir estuprar a vítima se ele se sentir atraído por ela. Então, aqui no Brasil, principalmente, se prevenir contra estupros envolve também você se prevenir contra outros tipos de crime. A respeito do local, 50% dos estupros ocorreram na casa da vítima ou em um raio de 1 milha da casa da vítima. Ou seja, aqui também é um dado muito, muito interessante, porque revela realmente que ou o estuprador pesquisa sobre a vida da vítima, descobre onde ela mora, às vezes acompanha, segue ela até em casa, às vezes invade a casa dela, invasão de domicílio, ou pega ela ali saindo de casa, né, indo para o trabalho, indo na padaria, indo no mercado, sempre é um raio de 1 milha, então locais perto da residência dela. Metade dos estupros, né? É um dado muito interessante. 7% ocorreram nas escolas, tá? É um dado bastante repulsivo também. 13% ocorreram na casa de um amigo, conhecido, vizinho ou parente. Então, vamos falar sobre isso também mais para frente. 18% ocorreram em áreas públicas, ou seja, quase um quinto ocorrem em áreas públicas mesmo, como estacionamentos, parques ou comércios. Outro dado que eles têm lá nos Estados Unidos é que os estupros aumentam 10% no verão e caem 9% no inverno. Então, como eles têm estações do ano muito bem definidas lá nos Estados Unidos, né, o inverno é muito frio e o verão é muito quente, há uma evidência aqui de que sim, roupas leves tornam a vítima mais vulnerável a esse tipo de crime, ou então que estupradores atuam mais durante o verão justamente porque as mulheres estão usando roupas mais leves, roupas mais fáceis de tirar. Tá? Pode ser uma evidência disso aqui. Então, agora, para começar com as dicas propriamente ditas, eu quero dividir com vocês aqui uma coisa que é ensinada para agentes de segurança, né, praticamente no mundo inteiro. Né? Na língua inglesa, o nome disso é Combat Mindset, e está em um dos livros de Jeff Cooper. Jeff Cooper foi um militar americano, especialista em artes marciais, armas, sobrevivência, e que viveu de 1920 até 2006. O cara morreu com 86 anos. E escreveu diversos livros sobre segurança pública, sobre técnicas de combate, sobre técnicas com armas.
Resumindo, o cara era muito foda. Tá? E segundo Cooper, existem 4 condições mentais ou níveis de atenção ou reação. São as cores de Cooper. E você, sabendo disso aqui, você está aprendendo algo que os homens mais poderosos do mundo, os combatentes mais poderosos do mundo aprendem, todos eles. Então isso sim é empoderamento, na minha opinião. Então, das 4 condições, a primeira seria a condição branca. Tá? A condição branca, o indivíduo está completamente despreparado, ele está desatento, sem qualquer percepção do que está acontecendo em volta dele. Tá? É muito comum ver pessoas assim, em condição branca na rua hoje em dia, né? Então o cara está lá com um smartphone, fone de ouvido, naquele mundinho privado dele ali particular do WhatsApp, né? Numa bolha, completamente desligado do que está acontecendo em volta dele. Né? Esse perfil é a vítima perfeita para o assaltante, para o sequestrador, para o estuprador, é exatamente esses caras que os bandidos procuram na rua. Né? Eles sempre vão escolher uma pessoa, a tendência é de escolher uma pessoa nesse perfil, porque se essa pessoa for atacada, muito provavelmente ela vai perder, né? A menos que o agressor dela seja completamente incompetente. A segunda condição seria a condição amarela, a cor amarela. Então, a cor amarela significa que o indivíduo está relaxado, porém ele está alerta. Né? Aquela coisa que você acorda de manhã, chega lá e fala, o dia está muito bonito hoje, mas quem sabe hoje pode ser o dia que eu posso precisar me defender. Então, o cara que está em condição amarela, ele está percebendo as coisas ao redor, ele está ciente do que está acontecendo, ele está usando os olhos, está usando os ouvidos. Ele está de boa, sossegado, sem paranoia, mas está ligado no que está acontecendo. Então dizem que isso aqui é a condição que todas as pessoas deveriam estar na rua. Condição amarela, sempre. E em festas também, no trabalho. A condição branca, você só deveria estar em condição branca quando você estiver vendo TV na tua casa, lendo seu jornal. Aí sim você tem o direito de estar completamente desatento. A terceira condição seria a condição laranja. E a condição laranja significa um alerta específico. Então você estava lá na condição amarela, então você percebeu que algo de errado não está certo, parceiro. Você identificou alguma coisa específica que pode ser um risco para você, pode ser uma ameaça. Então pode ser um cara suspeito, pode ser um barulho estranho, um carro desgovernado. Então alguém parece estar te seguindo. E nesse momento você vai ter que avaliar a sua situação. Será que eu posso desviar o caminho? Eu fico parado aqui por um tempo, dando de olho nesse cara? Eu mantenho distância dessa possível ameaça? Quais seriam as minhas opções? Aqui é a hora de você planejar. Então você pode ficar em condição laranja o tempo que você precisar, dependendo do caso até fazer um contato visual com a ameaça, para ele saber que você percebeu a presença dele lá, que você está ligado, isso pode ser alguma coisa. Se ele for um ladrão, dificilmente ele vai te escolher. Então, é só quando o seu alerta específico se provar que não é mais uma ameaça, você volta para a condição amarela. A quarta condição seria a condição vermelha. E condição vermelha é luta. Na condição laranja você planejou, se X aconteceu, eu vou fazer Y. Então, se esse cara chegar muito perto, se esse cara olhar para mim, se esse cara colocar a mão na calça, eu vou atirar nessa pessoa, eu vou chutar os seus testículos e vou correr, eu vou atacar os seus olhos, eu vou gritar, vou gritar e me debater e tal. Eu vou gritar e me debater. Enfim, X que você planejou antes aconteceu, então agora é hora de você agir. Então você age para salvar a sua vida, condição vermelha. E depois de um tempo, algumas forças de segurança também acrescentaram uma quinta cor nessa doutrina, que não é originalmente do Jeff Cooper, mas também é didática, que seria a condição preta. Na condição preta, o indivíduo congela. Ele petrifica, ele não consegue agir, nem gritar, nem correr, nem se defender. E dizem que isso é o que acontece quando o cara está em condição branca e é surpreendido por uma ameaça. Então ele não tem tempo de passar pela amarela e pela laranja, e quase ninguém consegue, da condição branca, ir direto para uma situação de combate. Então o cara cola a placa, entra em choque e já era. E muitas mulheres que sobreviveram ao estupro descrevem exatamente essa reação, de estarem petrificadas, apavoradas, hipnotizadas pelo agressor ali naquele momento. Provavelmente essas pessoas estavam em condição branca quando elas foram abordadas. A última informação útil didática ensinada aos agentes de segurança que pode ser útil aqui nesse vídeo é a Gray Man Directive, que é a diretriz do homem cinza. O homem cinza é aquele cara que não é notado, ele se camufla facilmente na multidão, aquele cara que passa por você, mas em 5 segundos depois você não lembra mais dele. Você tem dificuldade em descrever a vestimenta dela, porque ele está vestido comum demais. Nada nele chamou a atenção. Então esse é o homem cinza. E é assim que eu mesmo tento me portar na rua.
eu sempre uso roupas discretas, atitude discreta, mas eu sempre carrego algum potencial defensivo escondido no meu corpo. Né? Sempre em condição amarela, sempre ligado e buscando o que eles chamam de invisibilidade. Né? Os bandidos escolhem as vítimas deles na multidão. E para você não ser escolhido, basta que você não seja notado. A ideia é essa. Então, por mais que algumas feministas por aí dizem que você tem o direito de usar a roupa que você quiser, né, você precisa usar a sua inteligência, porque o mundo não é um algodão doce. Então, e aqui eu não estou falando nada de moralismo conservador, nada para você usar, você não precisa usar uma burca, né? Aliás, qualquer um ia notar uma mulher de burca a quilômetros de distância. Então, não é o caso, né? Aqui a ideia é neutralidade. Você pode usar sua saia, você pode usar seu shortinho, desde que ele seja comum, desde que você consiga não ser notada. Né? E evitar, obviamente, cores vivas, né, que vão chamar a atenção à distância. Né? E entrevistas com estupradores e assassinos, que ficaram muito famosos, né, estão disponíveis no YouTube. Né? Vocês podem ver, existem livros sobre eles, eu já li alguns deles, eu me interesso bastante por esse assunto. E muitos deles falam coisas muito semelhantes. Né? E uma delas é que realmente a roupa não é um fator determinante. Eles, obviamente, procuram uma roupa que seja mais fácil de tirar. Então, uma mulher de saia, mesmo que seja uma saia longa, em comparação a uma mulher de calça jeans, tem uma preferência, né? Tem uma preferência do estuprador, por razões práticas óbvias. Mas eles não buscam realmente essas mulheres que sejam com roupas provocantes. Né? Eles buscam as mulheres que eles acham que teriam a menor probabilidade de reagir. Porque muitas mulheres, né, com roupas conservadoras, recatadas, elas são escolhidas justamente por ter esse perfil aí, por parecerem frágeis, delicadas, né, e com pouca personalidade. E é claro, né, sempre em condição branca. E muitos deles também revelam a mesma coisa, que eles desistiam do estupro ou do ataque com o menor sinal de reação das vítimas. Né? Isso é uma informação interessante também. Né? Eles falavam isso, que ao menor sinal de reação eles desistiam e esperavam a próxima. Era mais fácil para eles do que entrar em luta corporal com a mulher. Então agora chega de papo e vamos às dicas propriamente ditas, né? Então as dicas para se prevenir. A primeira dica que eu dou é pratique artes marciais. Tá? Eu sou praticante de Krav Maga há pouco tempo. Eu queria ter me interessado por isso há mais tempo, apesar de ter praticado artes marciais durante a minha adolescência. Eu passei um bom tempo sem treinar. Eu me arrependo disso, deveria estar treinando até hoje. Hoje estou muito bem no Krav Maga e pretendo, inclusive, agregar outras artes também. E lembre-se, por que isso? Porque a quantidade de estupro que envolve arma de fogo é muito baixa. Então, como eles se fazem valer da força bruta, você pode... a arte marcial pode te ajudar nesse momento. Então, eu sugiro você pesquisar especialmente o Krav Maga, que não é uma arte marcial, né? Ela é mais uma doutrina de defesa pessoal. Né? Por quê? Porque o Krav Maga, ao contrário das outras artes, você não presume nenhum tipo de respeito, esportividade ou preocupação com a integridade física do adversário. Né? O Krav Maga ele foi desenvolvido para os soldados combatentes, né, em Israel. Então o Krav Maga ele vai te condicionar a aplicar golpes poderosos e eficientes mesmo para incapacitar o adversário. Né? Então os golpes atingem olho, genitália, articulações, trabalhar muito com o conceito de alavanca, né, fazendo com que essas técnicas sejam úteis mesmo quando o agressor tem muito mais força física que você. E as mulheres também subestimam, né, o poder das artes marciais para manter o corpo forte e em forma. Né? Na melhor das hipóteses, né, mesmo que você nunca precise usar, vai ser um excelente exercício físico aí para manter a forma. Dica número 2, né, tenha consigo formas de você se proteger. Né? Eu carrego um canivete no bolso todos os dias. E é extremamente útil, não só para defesa pessoal, né, quanto para cortar coisa no dia a dia mesmo. Né? Eu sempre carrego e eu uso todo dia, várias vezes. Você vai ver, se você carregar um canivete, como a sua vida vai ser mais fácil. Eu dei um recentemente para minha irmã, recentemente não, já tem alguns anos, que eu dei um canivete desse para minha irmã. Ela usa todo dia, o tempo inteiro. Mas ela que é veterinária, né, tá sempre no mato e tal. E uma dica, se você for usar um canivete para se defender, você precisa ser fria e letal. Então você tem que analisar a situação e usar na hora certa. Né? A lâmina ela deve ser usada sempre como um efeito surpresa. Se você deixar que o agressor veja a tua arma antes da hora, ele vai facilmente te tomar essa faca. Né? Então, por isso que serve a condição laranja. Você vai ter que planejar a sua ação, praticar em casa e tal,
mas planejar a ação naquele momento, né? Então, se tudo que você tentou antes para tentar não virar uma vítima falhou, e se um dia você estiver diante de um estupro inevitável, de uma agressão, você tem que deixar o cara achar que ganhou. Então ele começa a te agarrar, começa a tirar sua roupa e tal, e de repente você ataca subitamente, quando ele não estiver esperando. É essa que você vai ter a maior probabilidade de ter sucesso. E aí vale golpes aí na jugular, axilas, parte interna das coxas, genitália, que é onde vai causar a maior hemorragias mais severas, que vão fazer com que ele desmaie em alguns segundos e possivelmente vai morrer. Sprays de pimenta, pessoal. Sprays de pimenta são proibidos no Brasil, mas eu garanto que nenhum policial vai te prender porque uma moça, né, porque tá portando um. A menos que seja um idiota, né, um canalha. Então, só que você teria que comprar pela internet e tal, esperar chegar nos estados de fora, né, dos Estados Unidos. Ou, se você preferir, existem os sprays de gengibre no Brasil que são legalizados. Mas eles são bem mais fracos do que o spray de pimenta, né? A marca PSI é a melhorzinha. O spray de pimenta pode ser uma boa opção para ser usado, né, até o spray de gengibre, contra pessoas conhecidas, né? De repente um amigo seu bêbado, um ficante mais abusado, né, um jato de pimenta ou de gengibre na cara dele, vai fazer com que ele repense, né, porque ele volte à real. Então, se você for usar isso contra um meliante na rua, não recomendo, né, a não ser que seja aqueles de pimenta mais fortes, porque senão você pode só deixar ele mais irritado, mais nervoso, não vai conseguir se defender legal. E eu particularmente não acredito no poder defensivo daqueles aparelhos de choque, tá? É mais uma intimidação do que uma coisa realmente efetiva. Dica número 3, pessoal. Carregue consigo uma lanterna. Tá? As bolsas das mulheres são um poço sem fundo, né? Minha mulher tem de tudo. E você encontra tudo lá. Mas quantas de vocês realmente carregam uma lanterna de mão? Eu boto fé aqui uma porcentagem mínima. E esse outro item é essencial para facilitar o seu dia a dia também. Além de ser bastante útil para procurar, né, aquele brinco que cai embaixo da mesa ou na sala de cinema, uma lanterna pode também ser usada como arma. Uma lanterna tática policial, ela tem a função de iluminar áreas escuras, mas também tem a função de ofuscar a visão dos agressores. E se eu fosse um agressor, eu ia evitar uma mulher que estivesse de lanterna iluminando os cantos da rua. Ela não estaria agindo como vítima. Eu ia esperar passar a próxima, né? E com uma lanterna você pode iluminar aí becos, esquinas, e quando você estiver em condição amarela, né, identificar um possível agressor para poder passar para a condição laranja metros à frente, né? E quando você muda a sua condição para o laranja, você pode evitar a sua ameaça, mudar de rota e tal. Só cuidado para não chamar muita atenção. Se você estiver andando na rua com a lanterna sempre ligada, os caras vão te ver a muitos e muitos metros de distância. Então o ideal é você ir acendendo e apagando, iluminando os cantos ali, com um bom intervalo de tempo, só para você realmente ter certeza que não tem nada espreitando à sua volta. Cuidado com os estacionamentos. Como a gente viu, muitos estupros começam em estacionamentos, né? Sequestro relâmpago também. Os bandidos abduzem as vítimas lá. E de lá eles vão levar a vítima para um lugar onde eles não precisam mais se preocupar em ser pegos. Então, antes de entrar no carro, a dica é circule o carro a uma distância segura e cheque se não tem ninguém escondido do lado da porta do passageiro. Esse é o local mais comum para abordagem. Quando você entra no carro, ele abre a porta do passageiro e entra junto com você e te rende. É assim que eles fazem. Então, desconfie também de vans paradas por perto, porque esses sempre foram os veículos preferidos dos estupradores em série, principalmente nos Estados Unidos. E principal, não ajude ninguém em estacionamentos. Tá? O Ted Bundy, que é um cara que estuprou e matou mais de 100 mulheres nos Estados Unidos, ele usava sempre a mesma tática. Ele era um homem bem apessoado, altamente educado, e ele pedia às vítimas para carregar coisas até o carro dele. Ele vinha com vários livros, pedia uma ajuda, a mulher ia até o carro dele, que era uma van. Quando ela dava as costas para ele, ele nocauteava elas com uma pancada na cabeça e colocava para dentro do carro. Então, a dica mais importante aqui também é nunca se distraia dentro do veículo. Então, nada de ficar retocando a maquiagem quando você está no estacionamento, tá? Coloca o carro em movimento assim que você fechar a porta do carro. E se você estiver voltando do supermercado, alguma coisa assim, quando você parar o seu carro perto de casa, saia imediatamente. Aí você checa em volta, dá uma olhada, né? Você também vai ter que ter feito isso antes de parar o carro, né? Você veio olhando e tudo mais, parou o carro, saiu, olhou em volta, aí sim você pode retirar as compras do carro. Dica número 6, pessoal, cuidado nas baladas. Tá? Muitos estupros ocorrem com a menina dopada, é bastante comum.
né? Existem diversas drogas que podem ser usadas para atordoar uma mulher antes de um estupro. E muitas delas não têm sabor, não têm cheiro, né? Então, muito cuidado com a sua bebida. Não deixe o seu copo longe do seu campo de visão. Fica sempre em condição amarela. Monitore o quanto você está bebendo. E se você sentir algum sintoma inesperado, né, ou se ficou tonta demais, se você pensou, para a quantidade que eu bebi, eu estou muito tonta. Então desconfie, entre em condição laranja, siga seus instintos, né, e vai para perto de alguém que possa te ajudar. Vá para um lugar seguro, né, chama o gerente da boate, fique perto de segurança, até você ter certeza de que não está drogada. Né, porque o primeiro sintoma vai ser uma tontura diferente. Você vai sentir isso, pode achar que é o álcool, mas se você estiver monitorando, você vai ver, tá alguma coisa errada. Pode ser que eu tenha sido drogado. Então vai, por via das dúvidas, vai para um lugar seguro e aguarda um pouquinho. E olha, eu uso todas essas dicas. Eu que sou homem, faço isso. Eu não deixo meu copo de jeito nenhum embalado, porque isso também é usado para sequestro, né, para assaltos e tudo mais. São técnicas usadas universalmente aí para te dopar, te roubar e tudo mais. O ideal também, dentro de uma balada, é não aceitar a bebida de estranhos, né? Mas se um cara legal chegar, quiser te pagar um drink, vai com ele até o bar, né, e tenha certeza do que ele está te servindo. Né? Prefira uma bebida em garrafa, né, tipo uma Smirnoff Ice ou uma cerveja, e acompanhe desde a abertura, né, do garçom ali até a hora que chegar na sua mão. Até aí você está sossegada. E aqui eu vou arrumar confusão, galera, mas é um fato que em determinados tipos de balada, o índice de agressões sexuais aumenta muito. Né? Quem é tipo eu, que só frequenta show de rock, boteco e pubs irlandeses, a gente fica de cara quando vai no carnaval, no show de axé. Né? E realmente o assédio rola solto e tem muita gente violenta que frequenta esse tipo de show. Outra dica é deixar sempre o celular carregado, né, com números estratégicos na descagem automática para pedir ajuda se for necessário. E qualquer coisa grita, né? A maioria dos homens, né, os homens de verdade, ainda são maioria. E caso algum engraçadinho tente forçar a barra aí com você, grita pro socorro mesmo, que não vai demorar muito tempo até alguém aparecer para ensinar para esse cara boas maneiras. Dica número 7, pessoal, cuidado com amigos e colegas, né? Como a gente viu nas estatísticas, uma porcentagem muito grande dos estupros acontece com agressores que eram conhecidos ou amigos da vítima. Então fica alerta aí aos sinais de caráter, né? Não é difícil identificar aí pequenos sinais de mau caratismo nas pessoas que andam com você, que esses caras podem ser uma ameaça. Né? Um estuprador ocasional normalmente já cometeu outros pequenos delitos antes. Então fique esperta, né? E evita os babacas, não é tão difícil assim identificá-los. E a última dica que eu posso dar aqui nesse vídeo seria para vocês manterem boas relações com seus pais, né, com o seu pai principalmente, e os seus irmãos. Tá? E por que isso? Porque o seu pai e os seus irmãos são as pessoas que pode ter certeza que vão estar dispostas aí a dar a vida para proteger a sua. Tá? Então, quando você tem uma boa relação com seus pais e seus irmãos, isso se externaliza para a comunidade, né? Todo mundo vai ter um receio maior de mexer com você, sabendo que você tem aí quem possa te defender e quem possa ir até as últimas consequências para te defender. Então, principalmente se a gente está pensando aí que estupros vêm de pessoas conhecidas, muito de pessoas conhecidas, né? Essas pessoas sabendo, às vezes até um ex-namorado e tudo mais, sabendo que você tem aí pais e irmãos realmente engajados na sua proteção, você vai ter uma probabilidade menor de sofrer um tipo de assédio como esse. E se você puder incentivá-los também a praticar esportes, estar sempre em forma, até artes marciais, melhor ainda. Agora, a grande razão desse vídeo que eu fiz, eu quero deixar claro que é para realmente ajudar o máximo de mulheres que eu puder, né? Reduzir a quantidade de pessoas aí que possam ser vítimas desse tipo de crime horroroso, que é o estupro, e também convidá-las a conhecer o meu canal, né? Eu tenho uma audiência feminina muito baixa, né? A maioria do pessoal que me assiste é homem. Então, de repente, isso possa ser uma oportunidade aí para que vocês tenham contato com o material que eu produzo aqui nesse canal, que vocês se interessem aí por essa questão da liberdade de acesso às armas. Então vocês podem assistir meus outros vídeos e, principalmente, apoiem toda e qualquer flexibilização com relação à posse de armas por civis, tá? O armamento civil. Não só porque eu vou dizer para você andar armado, né? Às vezes nem é essa a melhor opção,
né? Às vezes, se você não tem o treinamento adequado, eu não recomendo que ninguém ande armado. Porém, o efeito que você tem com uma sociedade mais armada é no sentido de reduzir a quantidade de crimes de contato direto. Então é esse tipo de crime que o criminoso ele vai encarar a vítima de frente, como invasão domiciliar, como assalto à mão armada, sequestro. Esse tipo de crime tende a diminuir, obviamente porque o criminoso vai enfrentar a resistência. Se não for da própria vítima, vai ser de alguém perto, próximo, que também esteja armado. Então, os especialistas de segurança pública, de verdade, chamam isso de efeito auréola, né? É uma proteção que você tem em volta de você e você tem essa questão que inibe esse tipo de crime porque aumenta o risco da atividade criminosa de contato direto. Então, como o criminoso faz um cálculo econômico da sua prática criminosa, ele começa a pensar que talvez seja melhor praticar crimes que não tenham contato direto com a vítima, como estelionato, como tráfico de drogas. E esse tipo de crime, que é direto e que pode levar a um estupro, tende a cair, tá? Então, esse foi meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o seu comentário, de dar um joinha aí, de compartilhar com quem você acha que vai achar esse vídeo útil, que vai achar esse vídeo informativo. Conheçam o resto do meu canal, conheçam os outros vídeos, principalmente os de argumentação armamentista. Sejam bem-vindas aí ao canal. Aqui foi Thiago Almeida, do Diário do Atirador, e até o próximo vídeo.